Deus tem o que você precisa e eu estou aqui para te ajudar a obter isso. O propósito do meu coração é te levar a ter um encontro com Jesus e te mostrar um caminho para ter uma vida de liberdade e paz. Acompanhe comigo diariamente mensagens que vão lhe proporcionar fé e te levarão a provar o melhor de Deus na sua vida. Eu sou o pastor Jair Batista e quero te abençoar. Vamos aplaudir a presença do Senhor. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Pode se assentar. Fique à vontade. Você que está nessa live, muito boa noite. Nós estamos aqui na Igreja da Graça, na cidade de Andira. É a 4ª reunião de hoje. Eu fiz o culto das 8, fiz o culto das 10, o pastor Elton fez o culto das 3 e eu estou aqui para fazer mais um culto que vai abençoar a sua vida. Seja muito bem-vindo. Deus tem algo bom para fazer com você. Digam amém, amados. Amém. Você veio para cultuar e adorar a presença de Deus. Quem está feliz de estar nesse lugar, fala que bom. Que bom. Glória a Deus. Povo de Deus, eu quero que você abra a sua Bíblia. Você trouxe a Bíblia? Quem tem uma Bíblia, abra ela na carta de Tiago, capítulo de número 3. Deixa eu só virar aqui o som para ficar aqui um retorno para mim. Tiago, capítulo 3. Tiago 3. Ô Guilherme, você vai colocar lá ou não? Vai? É o pastorzão vai colocar lá? Quem achou aí? Tiago 3, fala amém. Ô Romero, encosta aí a porta só para... Olha o versículo 2, pessoal. Vamos ler com paciência. Olha aí, ó. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e também poderoso para refrear todo o corpo. Tiago 3:2. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeça, e nós conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, elas se viram com um bem pequeno leme para onde quer que governe a vontade, para onde quer a vontade daquele que a governa. Assim também é a língua. Ela é um pequeno membro, mas ela se gloria de grandes coisas. Diga grandes coisas. Grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros. Agora, ó, e contamina todo o corpo. Diga, contamina todo o corpo. Contamina todo o corpo. E é inflamada, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Ela é inflamada por quem, pessoal? Pelo inferno. Pelo inferno. Olha para mim. Você sabe o que a Bíblia está dizendo? Você sabe o que a Bíblia está falando? Ela está falando que a parte do corpo de cada um de nós que o diabo mais luta para poder ter o controle é a língua. Eu estava na frente da igreja e passou uma menina com um decote muito curto, né? Ela estava com a parte de cima dela muito à mostra. E aí o obreiro falou assim: olha lá, o diabo está usando aquela menina para expor o corpo dela. Na hora eu entendi o que ele queria dizer, mas eu não concordei muito, porque a parte do corpo de um ser humano que o diabo mais deseja usar é a língua, não é qualquer outro membro. A Bíblia chega a dizer que a vida e a morte, ela está no poder da língua. Se tem uma parte da sua vida que o diabo deseja demais se manifestar, é na sua língua. Qual foi a parte do corpo de Eva que ele usou? A língua. Quem está pegando? Ele quis usar a boca dela. Então, por que eu estou te falando isso? Porque as nossas palavras, elas têm o poder de criar as nossas realidades. Por exemplo, o que você está vivendo hoje é que você já falou que você ia viver isso. Você só não está
concordando, mas você vive hoje o que você falou que ia viver, e você vai viver o que você vai falar. Então essa realidade que você está tendo hoje, ela tem a ver com aquilo que saiu da sua boca. Eu vou dizer uma coisa para você: o poder da realização não está na sua fé. Eu vou repetir o que eu falei: o poder da realização não está na sua fé. Eu, quando me converti, eu tinha 19 anos. Eu bebia, fumava, era um jovem. Imagina um garoto de 19 anos, fazia tudo que um jovem normal que não conhece Jesus faz. Aí o que acontece? Jesus me salvou. Eu fiquei tão apaixonado, mas tão apaixonado, que até o dia de limpeza eu estava na igreja. E eu lembro que o dia da limpeza era uma quinta-feira e também um sábado. A gente limpava a igreja na quinta e no sábado. E eu queria tanto estar na igreja que na quinta e no sábado eu estava lá fazendo parte da limpeza. Só que eu vinha de um mundão com topete na cabeça, com brinco na orelha, bebendo, fumando, baladeiro, pagodeiro. Era pagodeiro. E eu entrei na igreja. E o que acontece? Quando eu cheguei na igreja, acabava a limpeza, eu fazia com muito amor, e aí a galera falava assim: vamos fazer um ratê para comprar aí umas esfirras e comer? Vamos. E aí quando eu vi ali, eu via um monte de obreiros, um monte de membros, muito cheios de fé. Aqueles irmãos, eles tinham muita fé, eles jejuavam, eles oravam, eles subiam monte, desciam monte, faziam propósito, dormiam no altar. Sabe aquela galera de fé? Só que aí quando ia comprar o lanche, nenhum deles tinha dinheiro. Eu falei: bom, deve ser, caiu a data de pagamento. Na outra semana, vamos comprar um lanche. Não tinha dinheiro, então eu ia lá e comprava e pagava. Tinha acabado de chegar. Na outra semana, não tem dinheiro, eu ia lá e comprava e pagava. O que eu notei com tudo isso? Que eles tinham muita fé. Só que a fé deles não trazia resultado para eles. Caramba, eu acabei de entrar na igreja, tenho dinheiro para comprar essas coisas. Esses caras que têm mais fé do que eu não têm dinheiro para sair dessa situação, para comprar um pão com mortadela para a gente comer. E hoje eu consigo entender o seguinte, irmão: não é a sua fé que vai trazer realização para você. Amém? Porque você talvez, como eu, conheça muita gente que tem muita fé. Pessoa santa, pessoa pura, pessoa de Deus, apaixonado pelo Senhor, apaixonado pela obra do Senhor. Porém, a vida dela é um fracasso total. Olha para mim, irmão, põe uma coisa no seu coração: as pessoas não ouvem palavras. As suas palavras não querem dizer nada. As pessoas não ouvem palavras, as pessoas ouvem resultados. Eu falei aqui alguns dias antes sobre aquele homem sábio que Salomão contou a história, que uma cidade pequena ia ser tomada por um grande exército, mas naquela cidade pequena tinha um velho homem muito sábio. E a Bíblia diz que aquele velho homem muito sábio salvou a cidade com a sua sabedoria. Porém, a Bíblia diz que aquele velho homem muito sábio foi logamente esquecido. E a Bíblia diz por quê? Porque ele era pobre. Então ninguém presta atenção para o pobre, ninguém ouve palavras, as pessoas ouvem resultados. Se aquele homem fosse muito rico, ninguém esqueceria dele, porque contra fatos não há argumentos. Então, as nossas palavras, elas que vão criar as nossas realidades. Não é a sua fé que vai criar uma realidade na sua vida, irmão. A sua fé não vai te levar para muito lugar, não. Não fica com essa ideia de fé, porque olha para mim. Não estou dizendo que a fé não seja importante, ela é importante, porque nós só somos salvos mediante a fé. O que eu quero dizer é que a fé sozinha, ela não vai te levar a lugar nenhum. Olha que a Bíblia diz: pela fé e pela paciência se alcança a promessa. A fé não é suficiente nem para alcançar uma promessa, dirá mudar a sua realidade. Sozinha não. Quem está pegando? Então preste atenção, a nossa realidade que a gente está vivendo hoje é porque essa realidade que você vive um dia ou outro, lá atrás, saiu da sua boca. Então tudo aquilo que você fala vai determinar o que você vai viver. E olha, eu não estou pregando nada novo. Eu não vou pregar nada novo. Eu só vou refrescar a sua memória de que tudo aquilo que você fala
você vai viver. As suas palavras, elas criam um caminho pelo qual você vai caminhar. Diga comigo assim: as minhas palavras, elas vão criar um caminho pelo qual eu vou andar. Diga de novo: as minhas palavras, elas criam um caminho pelo qual eu vou andar. O que você acabou de dizer? Que tudo aquilo que você fala vai determinar o que você vive. Coloca na tela para mim aqui Romanos 10, versículo 9. Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha aí, Romanos 10, 9. Deixa eles colocar na tela aí. Olha lá. A saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus, e em seu coração acreditar que Deus ressuscitou ele dos mortos, você será o quê? Salvo. Você será o quê? Salvo. Olha o versículo 10. Visto que com o coração você crê, mas com a boca você confessa para a salvação. Ou seja, é com a boca que se confessa a salvação. Ou seja, da boca sai a confissão para a vida eterna. Quem é salvo? Levanta a mão aqui. Por que você é salvo? Porque você crê com o coração, mas você confessa com a sua boca. Então, olha só, a realidade que você está falando determina o que você vai viver. Você é salvo porque você confessou. Então, tudo na vida vem através das nossas palavras. Então a realidade presente é fruto daquilo que eu já falei. Agora a realidade futura, ela também vai ser presente vai ser determinado através daquilo que eu falo. Até aqui está claro? Olha o que eu vou mostrar para você. Mateus 15, 11. Põe aí na tela, pastor. Mateus 15, 11. Olha lá. O que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas é o que sai da sua boca. Isso é o que contamina o homem. Então olha para mim. Olha para mim. O que você quer viver? O que você quer viver? Olha para mim. Pensa em 3 áreas da sua vida que está um caos, que está vazio, que está uma bagunça. Pensa em 3 áreas da sua vida que está uma zona. Pensa em 3 áreas da sua vida que você quer mudar, que você precisa urgentemente ver uma nova realidade. E o que você quer viver nessas áreas? Fale. Fale. Quem está pegando? Você não deve falar aquilo que você não quer viver nessa área. Você não deve falar aquilo que você não quer viver nessa área. Por que eu estou falando isso? Põe para mim aí Hebreus 11, 3. Olha que coisa interessante, ó. Hebreus 11, 3. Às vezes esse negócio dá uma travada aí, mas faz parte. Hebreus 11, 3. Se travar, a gente vai na Bíblia. A gente não está aqui aleijado. Vamos na Bíblia. Vamos abrir. Você vem, Tiago? Volta 2 folhas aí. É até lá, apareceu lá. Olha o que a Bíblia diz, ó. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram o quê? Espera aí, como é que Deus criou os mundos? Olha a palavra mundo, está no plural, tá ou não está? Palavra mundo, está no plural. Que mundos são esses, pastor? O nosso que a gente vive e o mundo de Deus, porque Deus ele é espírito, amém ou não? Existe um mundo espiritual, que é mais real do que o mundo físico que a gente está vivendo. Quem está pegando? E olha que a Bíblia diz, como é que Deus criou os mundos? O mundo espiritual e o nosso mundo. O planeta Terra, o ser humano. Como é que Deus criou tudo isso aí, pessoal? Ou seja, as suas palavras vão criar a sua realidade futura. Porque olha que a Bíblia diz, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Olha a palavra, foram criados. Vamos ver quando Deus criou o mundo, como é que estava a situação? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1. Tem como errar, tem uma criança sem dente que sabe onde está Gênesis. Olha o versículo 2. Olha o cenário. Ó, a terra era sem forma, a terra era vazia e havia trevas sobre a terra. Olha o cenário: sem forma, vazio e cheio de trevas. Quem entendeu, diga amém. Amém.
Olha para mim. Tem gente que a cama dela está vazia, a despensa dela está vazia, a conta dela está vazia, se não tiver negativa, a mente dela está vazia, o coração dela está vazio, a vida está um caos, porque essa palavra sem forma significa caos. Então a vida está um caos, a vida sentimental está um caos, a vida sexual está um caos, a vida financeira está um caos, a vida espiritual está um caos, a vida profissional está uma bagunça, a vida amorosa está uma derrota. Talvez você seja uma das pessoas que tem mais fé na sua igreja, porém menos realização você tem. Talvez você não tenha um testemunho para contar de que Deus fez na sua vida algo sobrenatural, que você não viu o sobrenatural de Deus. Ontem eu estava conversando eu estava ouvindo uma mulher, e ela falou assim que ela estava no culto, e ela fez uma oração para sair da casa dela, um mal, e ela tinha uma bruxinha, uma bruxa, que segurava a porta da casa dela. Quando ela alugou a casa, quando ela comprou a casa, ou alugou, não entendi, tinha uma bruxinha que segura a porta, para a porta não bater, e ela comprou e deixou lá, estava lá, e tinha a vida dela uma bagunça, estava tudo bagunçado. E aí ela pegou aquilo ali e colocou assim no gramado lá fora lá. Mas não jogou fora, deixou lá. E aí ela fez uma oração. Na hora que o pastor estava orando, ela fez uma oração, repreendendo o mal e mandando o mal sair da vida dela. Ela disse que aquele negócio sumiu da casa dela e ela viu pegadas na areia, como se algo tivesse ido embora, sentido na rua. E dali para cá o problema que estava acontecendo na casa dela parou de acontecer. Ou seja, você vê que o sobrenatural, o mundo sobrenatural está agindo em favor daquela família. Amém? Então tem gente que não consegue ver. Então olha como é que a terra está sem forma, a terra está vazia, está cheio de trevas, está um caos ali. Quem entendeu, diga amém. Amém. Aí Deus vai criar o mundo, né? Entendemos que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Aí Deus desce e vê aquela bagunça. E o que ele vai fazer? Ele vai criar os mundos, não vai? Mas como que ele vai criar o mundo? Olha o versículo 3. Haja luz. Está aí ou não? Haja luz. Disse Deus. Presta atenção. Deus não fez. Deus não desceu e começou a fazer coisas. Ele desceu e começou a declarar: esse vazio vai sumir, essa treva vai desaparecer, sem forma vai ter forma, vai se encher, não vai ficar mais nada vazio aqui. E ele começou a falar. Quem está entendendo? Ele não desce para fazer, ele desce para declarar. E nós queremos fazer. Aí eu conheço pessoas que corre para cá, corre para lá, faz isso, faz aquilo, toma essa atitude, acende vela, apaga a vela, sobe monte, desce monte, faz jejum, faz oração, faz corrente, faz descarrego, toma água com missionário, faz campanha, diz, assiste a live do fulano, do Beltrano, do Ciclano, vai na igreja tal, vai na igreja B, e a pessoa está lá, e ela não para, irmão, ela faz tanta coisa, e não tem nada acontecendo na vida dela. Diga por quê? Por quê? Porque o que ela tinha que fazer, ela não fez. Deus não desceu para colocar a mão, falou: vamos lá, vou arregaçar aqui a manga aqui, vamos que vamos, tá uma bagunça aqui, deixa eu arrumar, Jesus vem aqui, ô Espírito Santo, dá um short lá, vamos arrumar essa bagunça aqui. Não, ele só desceu e começou a falar, ele só desceu e começou a fazer. Quem está pegando, diga amém, irmão. A nossa realidade, ela vai ser desse jeito. A realidade aqui estava um caos completo, absoluto, e Deus não fez nada, Deus falou. Quem está pegando? Ele simplesmente falou. Quer ver uma coisa? Mas por que a gente não fala, pastor? Por que a gente não fala, pastor? Irmãos, o que Jesus falou? Aquele que crê em mim fará o quê? As mesmas obras. Você sabe por que a gente nem cogita na possibilidade de fazer? Porque a nossa fé, ela é ridícula. Põe para mim na tela aí, vê se entra rapidinho aí, Lucas 17, versículo de número 6. Lucas 17, 6. Deixa eu te mostrar um negócio aqui que eu quero te mostrar.
17:6. Olha lá, disse o Senhor: se tiveres fé como um grão do que? Mostarda. Irmão, quem está olhando para o meu dedo, olha para o meu dedo aqui. Você consegue ver um grão de mostarda aqui, ó? Não consegue, tá vendo? É tão pequeno que chega a ser ridículo. Eu não tenho outra palavra para expressar isso, não. É ridículo. Olha aqui, ó. Você não consegue ver um grão, mas deixa eu colocar aqui perto da câmera aqui. Olha aqui a câmera aqui, ó. Tá vendo? Deu para ver isso? Sim. É ridículo. Às vezes a nossa fé é como esse grão de mostarda. É ridículo. Por quê? Porque é tão pequena. Quase nem existe. Olha, pastor, eu não consigo ver. Olha aí, você está vendo alguma coisa aí, Cláudio? Não dá para ver, porque é ridículo. Mas isso aqui, Jesus falou que faz uma das maiores hortaliças. E é verdade, isso aqui fica uma árvore tão grande que várias aves vêm fazer até ninho nela. Está entendendo? Mas olha o que Jesus está dizendo, ó. Se a sua fé for ridícula, se a sua fé for pequena, se a sua fé for insignificante, diga, fale, declare. Não é pedir demais, irmão. Você sabe quando Jesus está falando isso aqui? Você sabe quando Jesus vai falar isso aqui? Jesus está subindo para o Monte Nepal. Ele está indo para o Monte Nepal. Melhor, Monte da Transfiguração. Amém? E ele está falando isso para quem? Ele está falando isso para os apóstolos dele. Ele pega Pedro, Tiago e João. E ele fala assim, ó, eu vou subir com vocês 3 para o monte, mas vocês 9 vão ficar aqui embaixo. E olha o que Jesus fala: se você tiver fé como um grão de mostarda, uma fé ridícula, pequena, insignificante, você simplesmente tem que falar. Falar para quê? Para o monte, olha lá. Para o monte, para o problema, para o demônio, para aquela ação do diabo. Ergue-te e lança-te. Fala, manda, diga. Amém ou não? Aí Jesus fala para eles. Aí Jesus pega 3 discípulos e sobe para o monte. O que vai acontecer lá no monte? Ele vai começar a orar. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, a roupa dele vai ficar tão branca que vai ficar parecendo luz. E aí desce Moisés e Elias. Amém? Desce Moisés e Elias para falar com ele. E aí o que está acontecendo? Pedro, Tiago e João estão tendo ali um momento sobrenatural. Fala amém. Amém. Na hora que Jesus desce do monte, porque o Pedro fala assim: Senhor, vamos montar uma cabana aqui, um para o Senhor, um para Elias, um para Moisés. Jesus falou assim: não, Pedro, vamos descer, Pedro. Estava tão bom lá em cima que Pedro queria ficar. Aí Jesus falou assim: não, Pedro, vamos descer, que lá embaixo tem gente que precisa da gente. E aí Jesus está descendo. Quando Jesus desceu, quantos discípulos tinham ficado lá embaixo? 9. Olha o que vai acontecer. Quando Jesus chega lá, tem os escribas que se acham os melhores. Os escribas é os caras que escreviam a Bíblia, né? Escrevia a lei. De tanto escrever, os caras memorizou versículo por versículo. Entendeu ou não? Quando ele desce, os 9 estão discutindo com os escribas. Os escribas estão discutindo com os 9. Jesus desce e vê aquela multidão e esses escribas aí querendo dar aula de Bíblia para os discípulos, querendo discutir com os discípulos, querendo debater, querendo humilhar os discípulos na frente da multidão. Aí Jesus chega para os escribas e fala: o que vocês estão discutindo com meus discípulos? O que vocês querem com eles? Qual que é o problema de vocês? Por que você não deixa a gente em paz? Nisso que Jesus está conversando com os escribas, veio um pai de família dizendo: Senhor, olha, eu trouxe o meu filho que tem um espírito imundo, e esse demônio joga ele na água, joga ele no fogo, ele range os dentes. Ele está aí já tem tempo, e eu trouxe ele, e os seus 9 discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Enquanto isso, o moleque lá manifestado com o demônio. Enquanto está desenrolando tudo isso, os 9 discípulos vieram até os 3. E os 3 discípulos devem ter começado a conversar com eles assim: falou: meu, você não sabe que nós vimos lá em cima, cara. Jesus se transfigurou na nossa frente. Cara, sabe quem apareceu lá? Tomé, ô Bartolomeu, ô Marcos, ô Lucas, Moisés apareceu lá, velho. Nós vimos Moisés, cara. Nós vimos Elias, velho.
E os caras começaram a ficar falando. E aí os discípulos, os 9 que ficaram lá embaixo, além de ter passado aquela humilhação de não expulsar o demônio, está sendo confrontado pelos escribas e ter ficado fora dessa experiência, deve ter ficado pé da vida. E aí a Bíblia vai dizer que eles começaram a discutir entre eles para ver quem é o maior. Então quer dizer, Pedro, que você é bom só porque você subiu? Nós não presta mais, Judas, nós não presta mais porque nós ficamos aqui. Então vocês agora é panelinha, então. Vocês são os 3 queridinhos do Senhor, então. E começou uma discussão entre eles. Aí Jesus vira para eles e Jesus fala para eles assim: ó geração incrédula, ó geração perversa, até quando eu vou estar com vocês? Em outras palavras, ele está dizendo assim: o que eu ensinei, o que eu falei para vocês sobre a fé? Se vocês tiverem fé como um grão do quê? De mostarda. Se a fé de você for pequena, diga, fale. Quem entendeu, diga amém. Jesus deu uma bronca, porque em vez dos demônios, em vez dos discípulos terem expulsado o demônio, os discípulos estão querendo saber quem é maior, quem tem mais moral com Jesus. Quem entendeu, diga amém. Aí o que vai acontecer? Jesus chega até o camarada que está manifestado com o demônio, e Jesus fala assim: ó, espírito, eu te ordeno, saia dele. E na hora o demônio saiu. Quem entendeu? Aí vai acontecer uma coisa que eu quero mostrar para você. Abra sua Bíblia em Marcos. Marcos 9. Achou? Você fala aleluia. Não achou? Fala misericórdia. Aleluia. Diga aleluia aí. Aleluia. 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 Cadê o aleluia do Cláudio? Fala aí, Cláudio. Cadê o aleluia? Cláudio deixou a Bíblia dele em casa. Vamos lá. Marcos 9, versículo de número 28. Olha aqui, ó. E quando entrou em casa, o que aconteceu? Presta atenção. Jesus expulsou o demônio, amém ou não? Ele está expulsando aonde? Lá no pé do monte, sim ou não? Aí o que acontece? Vai todo mundo embora. Aquela multidão, vai embora os escribas, vai embora o pai do menino, vai embora o menino liberto, sim ou não? Aí Jesus vai embora para a casa dele também. Aí só que está entrando na casa dele, ele e os 12. 12 mais 1, 13. Quando Jesus entra em casa, olha a pergunta dos discípulos, olha. E perguntou aos seus discípulos, à parte. Ou seja, não tinha mais ninguém, só tinha Jesus e os discípulos. Qual foi a pergunta? Por que não podemos expulsar nós o demônio? Olha, presta atenção que aqui, ó, você a vida toda aprendeu errado. Eu duvido se você vai saber, você sabia isso. Olha o que ele vai dizer, ó, 29. Esta espécie de demônio, esta casta, essa espécie, não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então presta atenção, ó. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Olha a palavra ali, ó, esta. Que esta? Por exemplo, quem tem uma caneta aí? Levanta a caneta para me ver. Ó, esta caneta que está na minha mão, aquela caneta que está na mão dela. Olha o pronome. Esta. Está entendendo ou não? O que Jesus está dizendo? Esta espécie de demônio. Isso quer dizer o quê? Que esse pronome demonstrativo está dizendo que o demônio está ali dentro da casa com eles. Ele não está se referindo ao demônio que ele expulsou lá no pé do monte. Então o que Jesus está dizendo? Esta espécie de demônio. Que espécie de demônio, irmão? O demônio que estava no jovem? Não, olha para mim. Não, diga por quê? Porque ele está dizendo que só sai com jejum e oração. Qual foi a hora que Jesus orou pelo menino? Qual foi a hora que ele jejuou? Então ele não está falando daquele demônio, porque ele não falou, ele não orou, ele mandou o demônio sair. Ele não falou, ó pai, liberta esse menino agora, pai. Ele não falou isso. Quem está pegando? O que ele está dizendo? Esta espécie de demônio que está em vocês, esta espécie tem que sair com jejum e oração.
O que ele está dizendo? Qual é o tipo de demônio que ele está falando? Ele está dizendo de um demônio que impede os discípulos de usar a fé, de declarar a fé, ter coragem para falar, ter coragem para expressar. Esse tipo de demônio está no crente. Olha para mim, irmão, nós temos lá Tiago, que diz o quê? Que a língua ela é inflamada pelo diabo. O que o diabo quer? O diabo quer o controle da sua língua. Então tem um demônio que faz o quê? Ele rouba de nós a coragem de declarar coisas, a coragem para falar, para usar a fé, para construir uma nova realidade, para ir e declarar. Amém ou não? Teve uma mulher que ela falou para mim assim uma vez. Ela saiu da igreja, mas eu falei o que eu queria falar. Ela falou: ó pastor, com fé em Deus, em nome de Jesus, eu vou comprar nem que seja um barraquinho na favela, mas eu não saio do aluguel. Eu falei: na primeira chuva que der, eu vou esperar a senhora lá no córrego, lá embaixo. A senhora vai passar em cima do seu sofá, eu vou esticar a mão e vou puxar. Ela ficou brava comigo que saiu da igreja. Sabe por quê, irmão? Porque tem um demônio que impede as pessoas de ter ousadia e declarar o que tem que ser declarado. Deixa eu contar um negócio para você. Vou contar um testemunho de um pastor.